Ô, Boa. Cláudio, o teu áudio está desligado. Está desligado o teu áudio, Cláudio. Vem. Agora sim. Pronto, agora sim. Tá bom. Tá. Então vamos Mas, começar a nossa reunião? Boa. Acho que está bom agora. Tá bom na hora, né? Então É. vamos lá. Com mais de 20. Companheiros, companheiras, autoridades presentes, na tribuna quem vos fala é Marcos Araújo, classificação Ótica Varejo. Mais uma reunião no nosso dia 12 de agosto de 2021. É com grande satisfação que a gente começa a reunião com um presente, né, de Papai do Céu para a gente. O nosso companheiro está de volta com uma maior alegria. E, Cláudio, aqui, eu falo em meu nome, eu acredito que em nome de todos que estão presentes, dos que não estão também, né? É uma satisfação enorme. Você nos fez muita falta e queira Deus que você se restabeleça o mais rápido possível e que continue a sua luta com todos nós a seu lado aqui, te dando toda a força que você precisar. Tá bom? Eu passo agora a palavra para o nosso companheiro Luciano Lunardelli para fazer as comunicações, os companheiros aqui, e depois vamos continuar aqui a nossa referência a você, viu, meu amigo? Meus parabéns, estou muito feliz, acredito que todos estão, e seja bem-vindo. Luciano. Obrigado, presidente Marcos Antônio Araújo. Na tribuna virtual, Luciano Lunardelli Salomão, classificação Segurança Nacional Marinha do Brasil, nesse período como diretor de protocolo. Imensa satisfação, como nosso presidente já disse, a gente iniciar essa reunião hoje, com a presença do nosso amigo, companheiro Cláudio da Cunha Vale. Bem-vindo, Cláudio. Todos estávamos em oração, estamos muito contentes de ter você aqui. Temos também a ilustre presença do nosso palestrante, Donato Ferreira. Muito obrigado pelo aceite do convite de prestigiar a nossa reunião. Ele fará uma palestra com o tema O Impacto do ICMS na Conta de Energia Elétrica. Um assunto bastante importante, interessante. Todo mundo está sofrendo com essas tarifas vermelhas aí altíssimas, né? Então, acho que se você puder também falar um pouquinho sobre isso, é interessante. Eu desejo a todos, os convidados, a gente tem a Andréa Góes, convidada do nosso companheiro Robert Barbosa, que está sempre aqui nos prestigiando, né? Vários companheiros, já chegamos a 14 nessa reunião, um dia frio e chuvoso aqui no Rio de Janeiro. Então, eu desejo a todos uma excelente reunião, um bom companheirismo, e eu devolvo a palavra ao nosso presidente Marcos Araújo para dar prosseguimento à reunião. Obrigado, companheiro. Então, como o nosso diretor de protocolo já falou, eu passo a palavra agora ao nosso companheiro Robert para fazer a apresentação do nosso palestrante. As comunicações antes, não, presidente? Eu tenho só... Tá certo, eu até me atropelei um pouco, sim, tem razão. Só te ajudando. Então, tá. Eu queria ter depois, eu até falar com o Antônio, nesse período agora das comunicações, depois eu passo a palavra, quem tiver alguma comunicação. É só o pessoal do grupo, depois a gente deliberar um assunto com relação ao governador do período 2020-2021. Quando no término da reunião, peço aos companheiros que fiquem... Acredito que a gente vai levar uns 15 minutinhos, só 20 no máximo, para deliberar o assunto aqui da posição do clube, né? Com relação às contas dele, do período dele. É isso, tá bom? Eu passo a palavra para algum companheiro que queira fazer alguma comunicação agora. Eu gostaria de fazer uma comunicação. Primeiro, eu queria registrar aqui o meu contentamento por ver um grande amigo, um grande irmão restabelecido depois de mais de 60 dias. Com muita emoção, com muita felicidade, Cláudio, que vejo você aqui conosco, falando bem, porque o que você passou, nenhum de nós tem a noção do que é. Mas registrar que realmente no Rotary nós fazemos amigos, eu posso dizer
que você e alguns que estão aqui nessa tela, e alguns que tem no distrito, são amigos. Estou muito feliz, cara, porque essa batalha foi de todo um grupo, foi a união e a harmonia, exclusivamente por ser o cara que você é, o cara simples, o cara amigo, o cara parceiro, o cara que, independente de qualquer coisa, está para ajudar a qualquer um, sem nenhum interesse em network financeiro ou negocial. Você faz esse espírito. E Papai do Céu escutou as orações de todos nós. E eu tenho certeza que os mentores espirituais, dentro da minha crença, e todas as crenças estão aqui no Rotary, a gente tem, né, o judeu, tem o ortodoxo, tem o evangélico, tem o umbandista, todos numa corrente só vibraram positivamente para você e para a tua esposa, também para que desse calma a Karen. Então, que bom estar com você aqui, só queria registrar isso, já conversamos pessoalmente, mas talvez o maior presente do ano, a gente poder ver o teu rostinho aí e, com certeza, dentro de 1, 2 meses, aquele, como falou aí a esposa do Abol, que volte às piadas, que a gente sente falta de você nesse tom de brincadeira. A segunda comunicação rápida é dizer o seguinte: eu lancei essa semana um portal Barra Legal. Algumas pessoas perguntaram o que é isso. Rapidamente eu vou explicar o seguinte. Aqui na região da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio e Vargens, há uns 10, 12 anos atrás, teve uma revista muito forte, que era a Barra Legal, uma marca grande, e parou de circular uns 3 anos atrás, porque não acreditou que essa questão da internet fosse ser o que é, o que aconteceu. E aí o que aconteceu? Ela parou. E aí eu vi uma oportunidade, como empreendedor, de restabelecer esse formato dessa revista, que fala sobre empresário, fala sobre entretenimento, fala sobre negócio, sobre networking, mas na área virtual. Então, me associei a um amigo, e hoje até também é sócio do Barra Legal, do portal Barra Legal, Carlos Monjardim. Então, estamos nós 3 aí com essa bandeira para cima. E o portal Barra Legal é um portal de notícias e entretenimento, dicas de restaurante, dicas de política, de gastronomia, e eu vou ter o prazer de ser o âncora desse portal Barra Legal. Então, vou fazer as entrevistas, vou ancorar, até o William Bonner copiou, né, o meu novo visual, com a barbazinha, vamos ver se a gente vai competir junto, mas o objetivo vai ser realmente atender a cerca de 1.700.000 pessoas que moram nessa região, e principalmente um centro de network muito grande que a gente quer fazer aqui. Por quê? Porque a maioria do empresariado veio para a Barra da Tijuca. Todo mundo sabe que o centro acabou, exterminou. Então, o grande empresariado transferiu já os seus escritórios para a Barra, por mais que o Porto Maravilha, essas coisas, ainda vai demorar uns 5, 8, 10 anos, que a gente vê como é que o centro está, a gente que trabalha lá, que já estudou lá, que viu. Então, e também no portal, eu tomei a liberdade de colocar o nosso símbolo lá, falei com o governador, mas vai estar lá o Ipanema, o símbolo do Rotary e todas as atividades. Uma coisa é que o Sistema Fé Comércio, o Queiroz, já me colocou à disposição o Sistema S, Sesc Senac, para entrar dentro das comunidades da Barra, Jacarepaguá e Recreio, me dando total condição de formação profissional nas comunidades carentes e a gente arrumando os empresários para empregar a custo zero. Ele já tem isso na prateleira. E eu também tomo a liberdade de pegar o Rotary e junto, vou pedir que vai estar com a gente nesse projeto para o ano que vem, minha querida Norma Ferreira, que é a presidente da imagem pública do Rotary, que vai vir com muita coisa bacana aí, e a gente vai estar junto batalhando isso. Então, é só para dizer que a gente tem um portal, a gente vai fazer também almoços empresariais, café da manhã. Nós já estamos com 3 agendados. O primeiro vai ser o André Siciliano, que é o presidente da Câmara Legislativa. Por quê? Porque a gente, como empresário, a gente precisa entender o que vai ser a economia nessa pandemia aqui no Rio de Janeiro. E o segundo e o terceiro já está pré-marcado, o vice-presidente da República, o Mourão, e, com certeza, o Jair Bolsonaro. A gente já fez toda uma mobilização, que é para falar o seguinte: portal da Barra Legal chegou. Vamos fazer entrevistas, também almoços com os presidenciáveis, com os futuros governadores, e fazer também fomentos de negócios a partir do Barra Legal. Então, essa era a comunicação, e colocar o portal à disposição de qualquer companheiro que queira dar uma nota, queira participar, queira ajudar. É um canal que a gente vai realmente através da internet, é só www.barralegal.com.br, já estamos no Instagram, no Face,
vamos lançar podcast, e aí a gente vai fazer um veículo de comunicação. Já tivemos o apoio até dos canais abertos, teve lá a TV Record, com Wagner Monte, já aberto para a gente. Enfim, muito obrigado, gente. Era só isso. Parabéns, Robert. Marquinhos, poderia falar? Por favor, o senhor tem todo o seu tempo, se o senhor precisar. Então, eu queria aproveitar e desculpa aí o Donato por atrasar um pouco, mas, na verdade, eu primeiro gostaria de agradecer demais, sabe, o apoio que eu quando eu vim saber, ter noção de todos vocês. E hoje entendo cada vez mais que um reforço de fé, da força da fé e da oração, que eu não tenho dúvida que foi isso que me sustentou muito, sabe, que me manteve, os meus reveses que eu tinha, que eu não tinha, sabe? Então, eu acho que é muito importante, entendeu? Dentro de qualquer processo de tratamento, a fé, o amor, a entrega, essas orações, sabe, que são feitas de coração. Então, a ajuda que foi dada, sabe, foram de pessoas maravilhosas que a gente não descobre que são amigas, sabe? A gente confirma, você está entendendo, que a gente está no lugar certo com as pessoas. Então, para mim, sabe, aos poucos, quando eu fui sabendo, muita coisa eu esquecia no meio mesmo, entendeu? Mas tudo aquilo que eu fui sabendo também foi me ajudando a me estabelecer forte, firme, né? Porque até você sair, você fica numa ansiedade tremenda. Então, agradeço de coração mesmo a cada um de vocês, dentro de cada um pôde fazer ou não fazer, entendeu? Que isso foi muito importante. Isso aí só reforça cada vez mais aquilo que a gente vem fazendo em busca de um ideal de serviço, tá entendendo? Então, eu realmente fico muito emocionado, muito grato, entendeu? E espero sempre corresponder com cada um de vocês no sentido da busca de um bem único, de um fim único. E a seguir, eu gostaria também de parabenizar. Eu tinha ficado, antes de acontecer, o Robert uma vez tinha me pedido para que fizesse a saudação a ele, a transmissão de posse. Não foi, Robert? Eu não esqueço disso, uma vez. E eu ficava com aquilo na cabeça que eu não pude fazer. Então, eu quero, nesse momento também, Robert, agradecer. Primeiro, você ter aceito a indicada a ser presidente, que na época não era seu interesse, mas por mostrar um caminho de um ano, que o caminho certo para superar as adversidades e para investir naquilo que é bom, com foco no sucesso, foco no amor, foco na união. Então, acho que hoje, se nós estamos nesse padrão, nesse nível, é porque as reuniões foram fantásticas, a sua condução, a sua orientação foram perfeitas, sabe? A sua interação com outros clubes, onde mostrou, entendeu? Que a gente, a cada década, a gente muda, a gente está em outro patamar mesmo, e que fez de você um grande líder nesse momento para o Rotary Ipanema, e como consequência, foram todas essas benesses que o clube trouxe com consistência, sabe? E principalmente com esses novos sócios, que são sócios que têm vontade de trabalhar, têm vontade de estar presente, mas para compartilhar trabalho. E é isso que a gente deve fazer. Então, parabéns pela sua gestão, parabéns pela sua pessoa, e que continue, entendeu? Nesse caminhar, porque tudo aquilo que a gente faz de bem, com certeza, retorna de bem para a gente. Né? E, por último, até também só para aproveitar para parabenizar o Donato, que ontem foi dia do advogado. Né? Se essa reunião fosse ontem, você podia fazer o dia do pendura hoje, mas foi ontem, já não dá mais. Já não dá mais, já era. Tradicional, né? O Robert também, que é advogado, né, Robert? Fiz muito pendura. Parabéns a todos os advogados. E, mais uma vez, de coração, muito obrigado a cada um de vocês, sabe? E saibam que foi a parte mais importante, foi tudo que vocês fizeram, tá? E está guardado no meu coração, quer dizer, com uma gratidão imensa. Tá? Sejam muito felizes. Obrigado mais uma vez.
Obrigado, companheiro Cláudio. Obrigado, Cláudio. Pessoa, você, na verdade, o responsável por isso tudo foi você mesmo, né? Essa pessoa carismática, querida, presente, sempre com uma palavra bacana para a gente, sempre com uma brincadeira saudável, sadia. Você é um ser sem igual, único. E para a gente, isso nada mais foi que, eu acho que falo em nome de todos, que um gesto de amor e de carinho por você, por tudo que você é e por tudo que você plantou e vai continuar plantando. Tá? Eu só tenho a agradecer a Deus por você estar aqui conosco. Tá bom, meu amigo? Obrigado. E passa a palavra ao nosso companheiro. Mais alguma pessoa, algum companheiro queira fazer alguma comunicação? Não? Então, passo a palavra ao nosso companheiro Robert para fazer a apresentação do nosso palestrante, o Dr. Donato Ferreira, e, consequentemente, vamos assistir a sua palestra. Robert. Boa noite, meus companheiros, minhas companheiras, convidados, autoridades civis presentes aqui conosco. Na tribuna virtual, Robert Barbosa, classificação, construções e reforma sustentável, hoje para fazer a apresentação do nosso palestrante. Hoje nós vamos brindar o nosso clube com um tema muito interessante, porque, com certeza, já vem dentro de uma visão da energia renovável, mas, principalmente, que impacta no nosso bolso. E o tema da palestra é o impacto do ICMS na conta de energia elétrica, e que, para a gente, é muito importante entender, saber essa questão aí, né, tributária, porque quando a gente fala em tributo é um negócio meio complicado, mas nada melhor do que um militante da área para, numa linguagem que eu tenho certeza absoluta, vai nos esclarecer muito. Eu gostaria de ler aqui um breve currículo do nosso querido Donato Ferreira, que é advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Cândido Mendes, pós-graduado em Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Processo Civil pela UERJ, tem também MBA em Planejamento Tributário pela PUC, no Rio de Janeiro, e é doutorando em Ciências Jurídicas pela PUC, na Argentina. Donato é egresso da Brascan Imobiliária, atual Brookfield, e atualmente é sócio da Nepomucemo e Ferreiras Advogados, prestando serviços para shoppings, hotéis, centros empresariais, diversos tipos de empresas na área imobiliária e de obrigações e contratos, gestão jurídica, societária e tributária. Também é o marido da nossa companheira Norma Ferreira, e registrando aqui a última questão dele, uma pessoa que é de um coração grandiosíssimo. Gostaria de registrar aqui, porque no dia da internação do Cláudio e da Karen, falando com a Norma ao telefone, ele estava ao lado, e de imediato a Norma abriu o telefone, eu ouvi, ele se colocou à disposição como advogado. Se precisasse de qualquer questão jurídica na hora de intervenção, porque a gente sabe como é que é plano, é isso, graças a Deus não teve problema nenhum, mas eu, ao telefone, quando a gente se mobilizava para saber se estava tudo bem, eu ouvi isso. Então, Donato, a minha gratidão aqui por esse carinho, por saber quem é o Cláudio, quem é o nosso companheiro. Então, acho que você já é um rotariano na veia e já faz parte das nossas fileiras. Com vocês aí, nosso querido amigo, doutor Donato Ferreira, hoje. Por favor, a palavra é sua. Uma boa noite a todos. Eu agradeço as palavras e dizer que é um prazer enorme estar aqui, estar conversando com vocês. E na vida a gente está aqui para somar, não, o que for. Eu acho que a gente tem que estar sempre no equilíbrio para unir forças e cada dia tentar ser um pouco melhor, né? Mas, novamente, eu que agradeço estar aqui com vocês. Embora seja uma palestra, eu considero até mesmo um bate-papo de um cidadão que paga as contas muito altas e que, dentro do mundo que a gente vai caminhando até hoje e estudando muito, eu chego à conclusão de que, para a gente ter uma economia mais forte, para a gente ter uma qualidade de vida e para que o Estado arrecade, inclusive, mais, porque os impostos ele tem uma função social,
é que a gente tem que reduzi-los para que a gente consiga fazer uma máquina cíclica com mais qualidade de vida para todos. E então a gente hoje os advogados, o mercado começa a estudar uma forma de tornar as coisas mais acessíveis, né? Então, basicamente é isso. E eu vou projetar aqui um PowerPoint com uma pequena apresentação e vamos falar um pouquinho, que aí eu vou mostrando também sobre as questões da palestra. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui. Questões de compartilhamento. Coisa tem aí o Antônio, que dá qualquer suporte. O Antônio que é o nosso mestre da informática. Como é que eu faço aqui para compartilhar? Você tem aí embaixo aquele share screen, uma setinha. Já vi. Clica aqui. ali que ele vai entrar no teu PowerPoint. Isso. Perfeito. Foi. Agora é só botar no teu... O Luciano arrebentando. O Luciano deve estar vendo a novela O Imperador. Parabéns, Luciano. Nosso homem do TI. Isso aí. Poxa, foi numa tacada só. Depois de tantos meses aqui, a gente aprende, né? Deixou o Antônio no chinelo. Vamos lá. Bom, a questão da conta de luz, a gente tem visto aí ao longo dos anos, de 6 em 6 meses, e às vezes até em menor período, a gente tem visto aí nos jornais só a notícia de que a conta de luz vai ter aumento, a conta de luz vai ter aumento, fora as bandeiras tarifárias também, que como se fosse uma safra, uma entre-safra do agronegócio, passa a nos impactar, né? E então, com base nesses aumentos até tributários e no mercado, a gente passou a estudar e trabalhar uma forma para evitar o desemprego, reduzir o custo dos negócios, tentar atingir aquilo que não vai impactar em recursos humanos. Porque toda vez que você fala de uma empresa, até na nossa casa, precisa reduzir custo, o que a gente recorre para onde dá para cortar. Onde dá para cortar emprego, onde dá para cortar, às vezes, num serviço que a gente tem, que a gente abre mão, cortar na educação, cortar na economia doméstica, e o Estado cada vez se agiganta mais, gastando mais, não economiza e vai sendo repassado para a gente. E o impacto de um tributo igual da conta de energia é um impacto que ele entra direto na sua casa, e não é para conforto, não é para luxo, não é para você usar um ar-condicionado, não é isso. Você está num posto de gasolina, o posto de gasolina gasta muita energia. Aquilo é repassado no combustível. É repassado no combustível que vai para um caminhão para transportar mercadorias, coisas que nós vamos consumir, elevando-se o preço. Isso entra também no seu prédio, com os elevadores, nos edifícios comerciais aí que a gente está lá alocado para prestar serviço, para trabalhar, impactando nos nossos negócios. E a gente costuma até dizer o seguinte: a gente vai fazer lá um gráfico de orçamento para um orçamento de uma empresa, de um condomínio, de um shopping. A gente costuma fazer aquela pizza, né, de custo. E aquela pizza de custo chega ali na metade ali, tributos, concessionários, energia, gás, etc. Aí depois vem pessoal. E aí o pessoal, todo ano, você fica mexendo, mas aquele das concessionárias, você não consegue mexer, né? Então, a gente começa a ter que ver aonde que está o erro, o que a gente pode fazer. E daí a gente vem estudando esse assunto, né? Então, com base nisso, saiu até na imprensa esse ano um julgamento do STF, um julgamento do STF a respeito do ICMS na conta de energia. Bom, a gente tem aí, na prática, 3 teses sobre o ICMS na conta de energia. E aqui estou limitando a um deles, que eu acho que é o mais forte, o mais próximo de nós,
e que vai trazer uma economia maior e que vai ser resolvido mais rápido. Essa questão que eu vou colocar agora do ICMS é sobre a alíquota do ICMS. A alíquota do ICMS é uma ação que entrou no STF em setembro de 2012 e agora, em março de 2021, iniciou seu julgamento. E um julgamento que começou positivo para o contribuinte e foi suspenso novamente para continuar, mas tudo indica, pelo que se observa dos ministros, ele vai ser benéfico aos contribuintes. E daí eu espelho para vocês verem aqui três pedaços de conta de energia, tá? Duas da Light e uma da Enel. E aí eu coloco para vocês aqui até circulado o ICMS, é uma alíquota de 32%, sobre uma base de cálculo que é a própria conta. E aqui eu circulo para vocês verem, o ICMS 32%. E aqui, do lado direito, um posicionamento que é do próprio STF, em que ele entende que a alíquota correta seria 17%. Mas vamos lá, 17% em Santa Catarina, porque esse julgamento é de Santa Catarina. No Rio de Janeiro seria 18%, mas de 32% para 18%, você vem aí com uma diferença muito grande. Então, colocado isso, foi o que eu falei agora há pouco a respeito desse julgamento do STF, que ele começou na verdade, não foi em março, me perdoem, foi em fevereiro de 2021, e o STF dando provimento a um recurso contra o governo de Santa Catarina, e é um recurso que está lá, que ele vai ter um efeito que vai vincular a todos os tribunais, a todos os juízes, no sentido de que a energia elétrica e o serviço de telecomunicações, e aí abrange também que a gente gasta de internet, com a NET, com os demais provedores de internet, telefonia, etc., que se trata de um serviço essencial, e por ser essencial, ele não pode ter uma alíquota, além de uma alíquota padrão. E esse julgamento, ele iniciou em 17/2, o ministro Dias Toffoli pediu vista em junho de 2021, o ministro Dias Toffoli julgou, acompanhando o ministro Marco Aurélio, mas propôs uma modulação, que é agora a grande novidade dos tribunais, é propor modulação, que nada mais é o seguinte: eu reconheço o direito do contribuinte, mas ele pode usá-lo não agora, ou só pode usar quem entrou com uma ação, ou só vai valer para daqui para frente. Tentam, dentro de um viés político, tentar ajudar os cofres públicos, os orçamentos públicos, para não quebrar os estados que já estão também com seus cofres combalidos. E esse julgamento ele foi interrompido novamente em junho com um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, para poder analisar melhor o caso. Porque se trata de uma questão que, como dito agora há pouco, está dentro da nossa casa e isso pode trazer um impacto muito grande para os cofres públicos. Mas, como eu estava falando agora há pouco, a gente vem estudando, igual foi colocado essa no meu currículo, há muito tempo que eu me dedico aos bancos universitários, e dentre eles, além de ter muitas teorias, muitas coisas, a gente chega à conclusão de que, de fato, uma economia forte, uma economia com menos tributos. E aí o que eu falo para os senhores, nós temos um número que a Constituição diz de quantidade de impostos que podem ter, 12 no total. E ainda tem um que não está em vigor, que é o imposto sobre grandes fortunas, e está sendo bem debatido recentemente nas mídias. Mas, apesar de ter esse número, que seria pequeno, de impostos, nós temos de tributo atualmente no Brasil 89 tributos, porque, embora a Constituição vede lá os impostos, ela não fala da vedação dos tributos. E aí, quando a gente fala em tributos, a gente tem
os impostos, tem as taxas, as contribuições, e aí essas contribuições elas se espalham, conforme a gente tem aqui no Rio de Janeiro o Funesbom, que é uma contribuição para o bombeiro. Mas o que a gente já paga de imposto seria para destinar para o bombeiro. Se cada ente público, se cada órgão público, se cada setor público impusesse também uma contribuição, os impostos acabariam sobrando, né? A população ia ficar enforcada. Então, o que a gente começa a chegar à conclusão é que se a gente consegue reduzir a carga tributária, se a gente consegue reduzir o imposto, eu consigo produzir com um custo menor. Se eu produzo com um custo menor, eu tenho uma maior alta de consumo. Se eu tenho uma maior alta de consumo, eu vou gerar mais emprego. Se eu gero mais emprego, eu gero mais expectativa de renda para o empregado, ele consome mais e a gente faz uma roda cíclica muito positiva, porque quando eu faço essa roda também, o Estado também ele começa a oferir seus recursos com os impostos em patamar menor, mas em quantidade maior. Então, embora a função social do tributo, a gente entende hoje que para uma melhoria, uma qualidade de vida, a gente tem que buscar otimizar esses impostos, esses tributos. Então, a gente vai repensando a coisa e por isso, nessa conversa, conversando com outras pessoas, inclusive com a Norma, ela sugeriu que trouxesse para os senhores para a gente conversar a respeito, porque os senhores nos seus negócios podem ter esse benefício, dentro de casa a gente pode ter esse benefício, e é saudável que tenhamos esse benefício. E aí, para mostrar para vocês, quando a gente fala desse benefício, daquelas 3 contas que eu espelhei ali, eu fiz uma pequena simulação para vocês verem que, quando a gente fala dos impostos, só para vocês entenderem que vai ser até na frente, no Rio de Janeiro, a alíquota padrão do ICMS é uma alíquota padrão de 18%. O ICMS ele é um imposto que ele é seletivo. A Constituição deu para os governadores que ele possa ter alíquotas diferenciadas dependendo da essencialidade ou de quão é supérfluo a mercadoria para que essas alíquotas variem. Como, por exemplo, algumas mercadorias que são isentas, outras que são da cesta básica, por exemplo, são isentas, outras que não são da cesta básica, mas é necessário, como o pão, o arroz, que tem uma alíquota pequena, a bebida alcoólica, que tem uma alíquota muito grande, uma arma, que tem uma alíquota muito grande, e temos o que a gente chama de padrão. No Rio de Janeiro é 18%, e embora vocês vão verificar aqui que eu marque aqui o ICMS de 32,22, é porque no Rio de Janeiro a gente também tem um chamado fundo de pobreza. O fundo de pobreza ele é 2 pontos percentuais sobre o ICMS, e a partir de dezembro, foi ano retrasado, porque com a pandemia a gente ficou meio perdido com o tempo, né? Mas ano retrasado ele dobrou de 2% para 4%. Então, essa alíquota de 18% que nós teríamos no Rio, ela vai para 22%. Então, numa simulação que nós fizemos aqui, considerando aquelas contas espelhadas, que uma era do valor de R$ 709, outra de R$ 275 mil e outra de R$ 726, se eu reduzo para a alíquota padrão, se eu reduzo aqueles 32% para a alíquota padrão do Rio de Janeiro, que é 18%, mas o carro vai a 22%, eu vou ter uma redução na minha conta de em torno de 13,5% do valor da conta. Não é 10%, seria de 22% para 32%, assim, grosso modo, você olha, seria 10%. Mas não é 10% porque é o chamado cálculo por dentro, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente. Então, essa diferença, ela impacta em 13,5% a nossa conta. E 13,5%, dentro de todo o que se tem aí,
ele acaba sendo um valor bem elevado, porque o próprio tributo, o ICMS, ele chega a ser quase igual ao valor da energia elétrica se você tira os encargos setoriais. Então, ele reduz muito, e com a possibilidade de você recuperar os últimos 5 anos, é possível se ter aí uma redução e um incremento de caixa futuro. Então, por isso que eu fiz aqui essa simulação naquelas contas, para vocês verem o quanto que nós podemos ter de redução percentual sobre essas contas. Que varia, você vê que varia de 13,26, 13,24, em razão do PIS/COFINS, que é uma contribuição, é um tributo também, que ele entra na base de cálculo do ICMS. E aqui nas contas de energia, ele variam porque as concessionárias de serviços públicos estão no lucro real, e por estar no lucro real, ela tem crédito dentro da sua cadeia de tributação, então são tributos que vão variar todo mês ali o percentual deles, e aí esse percentual ele pode variar, mas vai ficar sempre na casa de 13,5% a redução. E isso a gente está falando tão somente de uma questão assim, relativa à alíquota do ICMS. E daí eu projeto aqui para vocês verem o que eu estava falando, que a alíquota aqui do Rio de Janeiro é de 18%, e na conta de energia, essa alíquota que talvez vocês peguem a conta de casa, é uma conta que está com 18%, ou 20% ou 22%, mas é porque dentro do ICMS da conta de energia, ele é em faixas. Então, se você consome a energia até 300 quilowatts, o seu ICMS é de 18%. Acima de 300 até 450 quilowatts é 27%, e acima de 450, 28%. E sobre esse percentual, como até falei agora há pouco, você tem que colocar mais 4 pontos percentuais do fundo de pobreza, e por isso que, em geral, a gente acaba pagando 32%. Porque numa casa de 3 quartos, a gente, 3 ou mais quartos, facilmente vamos pagar mais do que 450 quilowatts de energia por mês, assim como os condomínios, os postos de gasolina, as indústrias, os shoppings, as tecelagens, as confecções, impactando aí toda a cadeia de consumo. Assim como o próprio combustível, né? O combustível, às vezes, você sai do Rio de Janeiro, você vai em São Paulo, passou a divisa, você já vê que a sua gasolina é R$1 mais barato que aqui no Rio. Isso em razão do ICMS. E aí quando a gente onera algum setor da produção, a gente onera, inclusive, a geração de emprego, desenvolvimento da economia. E então o que a gente entende é que está na hora do consumidor fazer valer, está na hora agora, com o início desse julgamento do STF, ficar alerta para tentar reduzir aí na conta do nosso condomínio, nossa conta de casa, e tentar nos desonerar, permitindo aí que o empregador, o empresário, consiga se desonerar e gerar mais emprego, gerar mais qualidade de vida. E como eu tinha falado no começo, nós temos o ICMS, ele é atrelado à alíquota dele pelo princípio da seletividade e da essencialidade da energia, né? Então, como eu coloquei, as alíquotas vão variar de acordo com a seleção que ele vai ter por conta da necessidade ou da essencialidade. E não só no dia a dia, que a gente se trata de uma questão notória, de conhecimento comum, que a energia é essencial, né? Ninguém vive hoje sem energia, mesmo que você queira viver sob a luz de vela na sua casa, você precisa se vestir, né? Você precisa comer, você precisa beber água, e
tudo isso vai ter o impacto da energia como um insumo de produção. Não existe produção hoje que não tenha a energia como um insumo. Então, e além disso, existe uma lei que até coloco aqui, que define as atividades essenciais, e dentre as atividades essenciais, a própria lei já qualifica a energia como um serviço essencial. Por isso que entendemos que o STF ele vai caminhar para que considere como um serviço essencial e que a alíquota do ICMS para energia elétrica e telecomunicações não poderão ser superior à tarifa base. E nós já tivemos agora com o Marco Aurélio votando a favor, o Dias Toffoli votando a favor, embora querendo que só valha para frente, a Carmen Lúcia votando a favor, e apenas o Alexandre de Moraes que votou contra, porque ele entende que, pela capacidade econômica do brasileiro, nós podemos suportar uma tarifa mais alta. E, assim, com todo respeito, a gente que acompanha o dia a dia dos tribunais, inclusive da questão tributária, o ministro Alexandre de Moraes, ele vem, desde que ele entrou, votando sempre contra o contribuinte. Sempre contra o contribuinte. E aí, até fazer um paralelo aqui sobre a questão do ICMS, um julgamento que me chamou muita atenção foi a respeito do salário maternidade, porque é uma discussão em que o salário maternidade não deveria compor a base de cálculo do INSS, ou seja, o empregador, quando vai calcular o INSS, deveria excluir o salário maternidade dali, que é muito razoável. E o discurso para que a gente possa incorporar a mulher no setor produtivo, trazer emprego para que ela esteja junto ali, a gente tem que fazer com que ela seja igual aos homens, porque senão ela acaba sendo preterida, porque a mulher fica grávida, a mulher tem licença maternidade, uma série de coisas que o empregador, querendo ou não, na hora de fazer ali a seleção, ele leva isso em consideração. Então, o Estado ele tem que prover meios de a gente equilibrar esse jogo. E quando ele retira um tributo ou ajeita um tributo, ele permite que o empregador trate todo mundo igual. E isso faz com que a gente incorpore a mulher ao mercado de trabalho em igualdade de condições com o homem, igualdade de escolha, né? Porque nesse caso a mulher tinha que ser muito superior ao homem para que ela não fosse preterida dentro disso. E isso pega normas da OIC, etc., e dentro desse voto, que foi o vencedor, né, para a exclusão, o ministro Alexandre de Moraes ele teve um voto assim, bastante infeliz, porque ele votou dizendo que nada disso é verdade, porque o empresário nada mais quer do que ter grandes lucros, quer lucrar cada vez mais. Talvez é fácil para ele falar, porque ele, se você olhar o currículo dele, desde que ele está na vida útil, ele é servidor público. Então, talvez seja fácil falar. Mas para quem gera emprego, para quem tem negócios, sabe que não é bem assim. Né? O empresário pena, o empresário arrisca, investe, e quando o empresário quebra, não tem ninguém para socorrer ele. Né? Os empregados ainda vão se socorrer ali dos seus direitos. Mas eu fiz esse paralelo porque isso me veio aqui, a gente acaba surgindo essas coisas quando a gente se depara com alguns posicionamentos que fogem absolutamente do normal. Bom, mas voltando aqui para a nossa energia elétrica, ver se a gente consegue dar uma luz para ele, para ver se ele também melhora esses pensamentos, é que, apesar do voto divergente dele, os demais ministros já se manifestaram em redes sociais ou de forma informal, com base em seguir o ministro relator e os demais que votaram a favor. Dentre eles, o próprio ministro Luiz Fux, o atual presidente, que foi desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e
e que ele sempre acompanhou a decisão, e dentre elas, aqui no Tribunal do Rio de Janeiro, nós já tivemos 2 julgamentos de arguição de inconstitucionalidade da lei estadual do Rio de Janeiro, do decreto, que incluiu, que trabalha as alíquotas de ICMS. Então, aqui no Rio de Janeiro, foi julgado inconstitucional já a lei do ICMS. E, assim, gente, quando eu falo a lei, o decreto, eu estou falando de forma genérica para dar uma linguagem assim, mais popular, sair do juridiquês, que a gente tenta a todo momento, que a gente sabe que o juridiquês não é a linguagem do dia a dia. Mas, aqui no Rio, a lei que fixa a alíquota do ICMS, ela julgou inconstitucional os artigos, as cláusulas que elevam o ICMS da energia elétrica a patamares superiores a 18%. Então, a Enel, a Light e as demais concessionárias aqui no Rio de Janeiro já não poderiam estar usando essa alíquota de 32%. Mas elas usam, e você precisa ir à justiça para você reduzir essa conta, e inclusive buscar o ressarcimento do que você pagou a maior a respeito disso. E quando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ele julga inconstitucional uma lei estadual, os demais magistrados são obrigados a seguir essa lei. E então, hoje, que as pessoas querendo, e aí a gente, inclusive, tem patrocinado muitos shoppings, muitos centros comerciais, muitas indústrias, para reduzir esse valor, e se consegue essas liminares para reduzir, porque o tribunal tem que, os juízes têm que acolher essa decisão. Bom, e aí aquilo que eu falei no início, de que quando eu reduzo de 32 para 22, minha redução não é de 10% da conta, mas em torno de 13,5% da conta, é porque o ICMS, além de tudo, é o chamado imposto cujo cálculo é por dentro. Às vezes, não sei se tem contador aqui, mas quando a gente conversa até com os contadores, quando a gente fala do cálculo por dentro, a pessoa nem termina, ele já fala, isso é um absurdo. E é um absurdo porque ele existe, ele é constitucional e ele é devido. O imposto você, quando se faz um cálculo de um imposto, você tem 2 bases, né, de cálculo. Tem o chamado cálculo por fora e cálculo por dentro. O cálculo por fora é uma conta simples. Você pega uma base de cálculo e aplica ali a alíquota. É o que acontece, por exemplo, com o ISS. Né? Você tem uma nota fiscal de R$100. Se você aplicar o seu ISS de 5%, você vai ter R$5. Então, eu até projetei aqui o método de cálculo, é muito simples. Você pega a base de cálculo, R$100, aplica a alíquota de 18%, você vai ter R$18 de imposto. Todavia, quando a gente vai para o método chamado cálculo por dentro, significa que a sua base de cálculo não é o valor da energia. Não significa que é o valor do pão. Não significa que é o valor do arroz e do feijão. Significa que você tem que montar uma base de cálculo. Você tem que pegar o valor da energia e incluir dentro dela o próprio imposto, o próprio ICMS, para você chegar na sua base de cálculo. Depois que você chegar à sua base de cálculo, calcular o imposto. Então, eu fiz aqui um método bem simples, bem didático, uma conta aqui de padaria, para mostrar o impacto, que você pega o 100% da base de cálculo, diminui da alíquota, e para você depois chegar no valor, uma regra de 3 da base de cálculo. Aplicando-se o imposto sobre essa base de cálculo, você tem o imposto efetivo. Então, se utilizasse dentro daquela fórmula os próprios R$100 a 18% com a base de cálculo do cálculo por dentro, aquilo que seria R$18, na verdade, é R$43,90, mais que dobra.
mais que dobra. Então, o impacto na conta ele é muito grande. E daí, por ser grande, eu peguei aqui só para vocês verem uma conta de luz aberta. Hoje não faz mais assim. A Light ela parou de abrir essa aqui. Se você vai ver na conta da Light, pegar hoje, isso aqui está tudo em branco, não aparece mais. Mas a época fazia. Então, quando você pega uma conta de luz, ela é composta do valor da energia propriamente dita, do valor da transmissão, conhecida como TUST, do valor da distribuição, que é o TUSD, encargos setoriais e tributos. Aí chega no valor total da sua conta. Nesse caso aqui, eu tenho 47 mil, tributos 16 mil. Só que esse tributo de 16 mil, que está dentro de 47 mil, é a base de cálculo do ICMS, que ele passa a ser 13 mil reais. Então, se eu tenho 19 mil para o valor da energia e de tributos 16 mil, eu tenho quase igual o que eu pago da energia que eu consumo, é o que eu pago de imposto. É muito alto. Então, dentro de todo esse arcabouço matemático, financeiro, é possível juridicamente a gente reduzir essa conta para uma redução, e aí o que eu coloco para vocês essa redução da alíquota, porque a alíquota é inconstitucionalmente indevida aqui no Rio de Janeiro a 32%. E daí a gente tem outras teses também, como tirar o valor da transmissão e da distribuição da própria base de cálculo, do ICMS, etc. Mas aí são outros pontos, outros caminhos, né? Então, em resumo, falando a respeito disso, não sei se eu estou avançando muito no horário, mas assim, sendo objetivo, é possível hoje reduzir em 13,5% a conta de energia, com base na alíquota que se utiliza no Rio de Janeiro. Então, colocado isso daqui, um bate-papo que eu estou trazendo aqui, espelhado nisso daqui, o que eu faço assim no dia a dia e que eu fui convidado para expor para vocês, e com muito orgulho eu trago isso, e com muito orgulho também eu falo que, embora o tributo tenha uma função social, socialmente, para nós, relevante, num cenário macroeconômico, que se a gente reduzir isso, a gente consegue ter mais qualidade de vida e fazer a economia desenvolver com mais precisão. Então, era isso que eu tinha para colocar para vocês, e agradeço aí a paciência e o tempo dos senhores aí nessa apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Donato Ferreira, pela sua brilhante esclarecimento, que realmente eu confesso, falando por mim, que eu não tinha consciência de tanto penduricalho de impostos, né, em cima da conta de luz, e que tanto nos sufoca, né, para que a gente que tem negócio, enfim, realmente é uma coisa gregoriana, e essa luta aí da gente com o governo para poder reduzir isso, acho que a gente ainda vai demorar um pouquinho, né? Mas nada é impossível, né? Para que a gente, pagando menos impostos e revertendo isso para o crescimento da empresa, da micro, da média e da grande empresa, isso aí realmente o retorno social é muito grande, né? Meus parabéns. Obrigado. E eu passo a palavra a algum companheiro que queira fazer alguma pergunta. Carlos Monjardim ou Robert? Carlos Monjardim e Robert. Primeiro, Então, Carlos Monjardim, por favor. Carlos Monjardim, por favor, esteja à vontade. Meu presidente, companheiros, Donato, eu já fiquei encantado aí com a sua palestra, porque falar em reduzir imposto para o empresário tá mexendo com o meu vocabulário. Eu presido hoje a Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade, que tem 37 mil empresas associadas. Como é que nós podemos fazer uma ação coletiva aí para dar esse benefício aos nossos associados? Isso
Isso é possível, quem são associados, dá para se fazer essa ação coletiva. A gente tem feito, inclusive, por exemplo, nós somos pessoas físicas, naturais, a nossa conta ela não é elevada, muitas vezes um advogado não quer fazer pelo trabalho que dá, etc. E a gente montou algumas associações para alguns condomínios, para alguns shoppings, inclusive a gente chama o que a gente fala de litisconsórcio, né? Convida outras pessoas para numa ação, para se juntar e fazer uma ação, para você fazer aquilo ficar mais barato e ajuizar. Eu acho muito saudável uma ação civil, uma ação coletiva, para poder fazer isso, entendeu? E hoje se tem as liminares já para reduzir. E, assim, o que a gente viu, inclusive, na pandemia, tá? Vou dar um exemplo, vou reduzir aqui o Rio de Janeiro para um condomínio, tá? Condomínio, a pessoa está lá, várias empresas, no condomínio comercial, várias empresas, na pandemia teve que cortar gente, não teve negócios, e aí o proprietário teve que reduzir o aluguel para não perder o inquilino, para que ele continuasse lá, porque se ele perde, ele tem que pagar o condomínio, pagar o IPTU, além de deixar de receber o seu aluguel. E o próprio inquilino ali sufocado, ele se viu sufocado da seguinte forma: ele teve que continuar pagando o condomínio. Aí pergunta, por que não reduziu o condomínio? Você reduziu, mas chegava um momento que você não conseguia reduzir mais. Primeiro, a SEDAI. A SEDAI ela cobra um mínimo, que é a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias. Então, se chegava um condomínio aí com 500 salas, né, que para pagar ali sobre 20, pagava 100 mil reais de condomínio, mas cujo consumo dava 10 mil. E aquilo ali impactava na inadimplência. O condomínio não recebe conta da inadimplência, não consegue pagar a conta de energia, não consegue pagar a água, perde o elevador, perde segurança, e era uma coisa muito, muito grave, né? Então, e a pandemia nos mostrou quanto é argentária as nossas concessionárias, o nosso governo, e aí a gente trabalhou muito para os condomínios, para associações, no sentido de entrar com essas ações para reduzir. A gente pegava da SEDAI uma conta de 100 mil por mês para passar por 10 mil, você dá um fôlego muito grande para que as pessoas continuem vivendo. Você pega uma conta, igual eu coloquei uma conta de 270 mil de energia, que você reduzia ali 36 mil, você reduz bastante a conta daquele empresário. E aí você tem não só essa da alíquota, que outras, quando você tira ali a TUJ da base de cálculo, aquela redução já ia para 40, 45 mil. E hoje, quando a gente, às vezes, alguns advogados que trabalham, eles acabam sendo mal vistos pelo poder público, né? Como você está tirando a arrecadação, está deixando de que eu tenha uma função social, leve ao pobre, equalize isso. Não. O pobre, a pessoa que precisa ali do tributo, ele precisa trabalhar. Eu tenho que dar trabalho, eu tenho que dar emprego para ele. Então, isso. A gente conseguiu muito. E uma coisa que é assim que a gente acabou se especializando no meu escritório, principalmente, eu vim do mercado imobiliário, e no mercado imobiliário, antes da alienação fiduciária de imóveis, a gente fazia incorporação imobiliária, os escritórios ganhavam muito para montar uma incorporação imobiliária, para fazer os contratos, a cobrança, aquilo gerava uma expectativa muito boa para os escritórios. Com a alienação fiduciária, internet, etc., os despachantes cuidam disso, a coisa fica tão autônoma que esse serviço reduziu. E aí a gente tem que começar a repensar. Advogado passou a ser custo e a economia começa a ficar mais restrita, mais escassa, então as coisas começam a ficar difíceis. Então, a gente começou a pensar no meio da gente não ser custo, mas ser receita, né? Então, e dentro dessa receita, trabalhar aí uma forma de fazer essas reduções que eu acho muito saudável aí para entrar com essas ações aí, seja de forma coletiva ou individual ou através de consórcio. Eu acho bem saudável e é possível sim.
E sai caro essa ação coletiva para a entidade? Olha, não sai. É difícil falar assim. Isso não sai caro. Normalmente se trabalha numa ação dessa pelo êxito, né? Porque essas ações você pede o reembolso dos últimos 5 anos, né? Pede o reembolso dos últimos 5 anos. Então você tem que ver assim o trabalho que vai dar quando você faz uma ação coletiva. Você não tem tanto trabalho assim, né? Você tem trabalho quando você tem um volume de ações que tem que cuidar. Uma ação coletiva não dá tanto trabalho. É viável. Eu acho que o custo-benefício é muito bom, não é caro. E, inclusive, falando para essas empresas do setor, que existe uma outra coisa também, assim, que as pessoas não usam hoje, porque isso está muito atrelado às empresas do Simples, né? Que a maioria das empresas nossas está no Simples. Poucas empresas hoje, muito poucas estão no lucro real, um pouco mais no lucro presumido, mas a maioria no Simples. E quando se fala em comércio, né, você tem aí, pelo Simples, o chamado sistema monofásico de tributação, em que o ICMS, o PIS/COFINS já está dentro do DAS, ali, da alíquota que você paga o Simples. Então, você embora faça isso, você paga também o imposto, e você pode reaver e excluir isso da sua base de cálculo. Inclusive, o PIS/COFINS, você pode reaver isso administrativamente, porque o governo já reconhece isso, né, para as empresas, como, por exemplo, empresas que vendem bebidas frias, está no sistema monofásico de tributação, autopeças, farmácias, produtos fármacos, entre outros. Então, você tem muitos meios hoje que o empresário desconhece, mas que, inclusive, o governo já reconhece e já te permite você excluir da base de cálculo e recuperar administrativamente, sem ter que ter ação judicial. Tem muita forma de trazer essa economia e a otimização tributária dessas empresas. O que eu vejo assim é que o empresário, inclusive o médio e pequeno empresário, ele fica um pouco assustado com a questão tributária, acha que é caro, mas não é. E os grandes escritórios, os escritórios que trabalham com tributário, eles tentam alcançar tão somente ali as grandes empresas do lucro real, e esquece que existe um filão de negócios muito grande, que são as médias empresas, as pequenas e as microempresas, que também pode se beneficiar de muita coisa que não sabe, porque exatamente ele é pequeno e aí ele tem uma contabilidade bem pequena também, que o contador faz aquele cálculo do dia a dia e, na verdade, ele pode otimizar isso, e não é caro, é fácil de ver, o custo assim bem vantajoso. E eu estou à disposição. Tá ótimo. Robert. Fazendo aqui o jabá. Obrigado. Aqui. Ok. Primeiro, eu queria parabenizar, Donato, pela brilhante palestra, porque falar de área tributária é uma área extremamente técnica. E você, com uma maestria e com a linguagem professoral, realmente faz nos entender que não é e que não milita nessa área. Então, queria te parabenizar pelo brilhante. Estou até Obrigado. Com meu pai aqui, ao meu lado, porque quando a gente fala em conta, a conta de luz é uma coisa séria, né? Não tem ninguém hoje que não esteja pagando 400, 500, 600, dependendo de quantos quartos você tem em casa, a conta vai a 700 ou 800, e a gente nunca sabe. E realmente a carga tributária é muito grande. Inclusive, nós aqui do Sudeste, para quem não sabe, eu trabalhei 5 anos na Amazônia, somos nós que subsidiamos a luz do norte do país, né? 90% quem paga somos nós aqui, uma tarifazinha. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: você que é um tributarista que está no dia a dia aqui, e aí eu complemento com muita propriedade a questão do Carlos Monjardim, que é um baluarte em network de redução de impostos, ele vem fazendo muito trabalho junto a governantes. Qual é a sua visão realmente nessa questão da política? Porque acho que falta vontade política, né? Você está aqui falando
na área tributária, que eu acho super viável. Mas eu queria a tua opinião, porque quando você fala do ministro do Supremo dando um voto como esse, porque eu acho que é através dos nossos deputados estaduais, e aqui até federais, que podem, senadores do nosso Estado, que podem fazer realmente alguma coisa a mais para que essa alíquota venha a ter uma redução, ou que, se efetivamente a gente arrecada, seja investido dentro do nosso Estado, que a gente não vê isso. Mas dentro da tua militância, qual é a tua visão em cima disso? Bom, eu sou estudioso dessa área, tá? E a verdade é que, primeiro, a gente tem que ser coerente assim, e justo, né? Dentro disso, de ser justo, a gente tem que entender um determinado local, um determinado país, uma determinada sociedade para você dizer o que pode, o que não pode, o que é pesado, o que não é pesado. Se você for para os países escandinavos, por exemplo, você tem uma tributação muito alta. É alto lá a tributação, tá? Mas e você pergunta, e você tem inclusive alguns países que são socialistas escandinavos, né? E o país socialista normalmente ele é grande, a máquina pública é grande. Mas se você olhar, é viável. Porque se você pega uma Islândia, ela tem a população do tamanho da Barra da Tijuca, com o PIB da cidade de São Paulo, né? Então é possível você ter serviços públicos assim excelentes, né? De excelência. Então aquilo gera uma carga tributária para você custear aquilo. Então, você tem que ser de acordo com determinado local. Não dá para a gente sair comparando as coisas, como a gente vê no dia a dia alguns professores, alguns políticos querendo fazer comparações erradas. Deve se comparar banana com banana, maçã com maçã. E aí, quando a gente vem para o Rio de Janeiro, por exemplo, que a carga tributária do Rio de Janeiro é altíssima, e aí aquilo que eu falei, você vai para São Paulo de carro, você vai ali com a gasolina na reserva, doido para passar a divisa para você botar gasolina, porque ela é bem mais barata. O Rio de Janeiro ele foi capital federal. E por ter sido capital federal, nós temos aí um custo muito grande de pessoal, de diversas coisas, e esse custo tem que ser arcado de alguma forma. Então, o governo, o Estado, ele tem que arrecadar imposto para pagar aquilo ali. Bom, mas ainda assim, que a gente acabou de ver aí um Sérgio Cabral vindo da Lagoa para Laranjeiras de helicóptero todos os dias, uma máquina pesada, vereadores com 2, 3 carros, motorista, auxílio disso, auxílio daquilo outro, e está aí uma máquina estatal gigante, um elefante branco, um elefante pesado, gordo, tendo que consumir isso tudo. É necessário fazer, aí a gente vai reduzindo, eu vou tornando isso de uma forma ainda mais micro, passando para o nosso condomínio, né? Condomínio é a mesma coisa. Condomínio precisa arrecadar para pagar lá o porteiro, o zelador, a conta de energia do elevador, a manutenção do elevador, a água que entra no prédio, a limpeza, ele precisa arrecadar, né? Só que se você tiver porteiros bilíngues, seu custo vai aumentar. Se você tiver um carregador da sua mala, o seu custo vai aumentar. Se você tiver um manobrista, seu custo vai aumentar. Se você quiser deixar as luzes de todos os andares acesas o tempo todo, sua conta vai aumentar, né? Então, você tem que ver o que é bom para isso. Então, a gente começa a pensar em tecnologia, trocar as lâmpadas de incandescentes por LED, colocar aquela luz inteligente por temporal quando você passa, não ter que ter um manobrista, se você não precisa de um porteiro bilíngue, um porteiro que fale só a sua língua, né? Usa um elevador e deixar 2 ligados, você começa a reduzir. Quando você começa a reduzir, você paga menos condomínio.
Você pagando menos condomínio, vai te sobrar dinheiro. Aí você pode botar sua filha no inglês, seu filho na aula de computador. O que você faz com isso quando você coloca ele na aula de inglês? O curso de inglês está recebendo de você. O curso de informática está recebendo. E assim sucessivamente vai gerando um reflexo econômico, uma cadeia muito positivo. Então, o que eu tenho, na minha visão, é que os nossos governantes, ao invés de aumentar tributos, eles devem cortar custos. Porque, primeiro, assim, cada um tem seu pensamento e como forma de governo, de poder, etc. Eu sou um liberal. Eu me reconheço como um liberal. E eu me passei a me reconhecer como um liberal quando eu pude estudar fora do Brasil e eu tive a oportunidade de estudar em Londres. E quando eu cheguei lá, eu tinha uma cabeça diferente do que é hoje. E, assim, até falando, eu estava estudando, eu ficava numa hospedagem de alunos e tinha uma avenida, como se fosse a Avenida Rio Branco, muito grande. E tinha ali uma linha assim, que é vermelha, onde passa o ônibus, igual é a nossa aqui azul. E uma mão para os carros normais, e era ida e volta, muito grande. E eu voltando com um amigo meu, que era árabe, inclusive, a gente de tarde parou, falei para ele, estava umas máquinas recapeando aquilo. Eu falei para ele, cara, ferrou, amanhã a gente tem que acordar muito cedo para ir para a aula. E ele, mas por quê? Pô, você não está vendo? O trânsito vai estar horrível amanhã. Ele, mas por quê? Não estou entendendo. Cara, está recapeando. Tá, mas o que tem com isso amanhã? Pô, o trânsito vai estar ruim. E ele não conseguia entender, porque ele já morava lá há algum tempo. Bom, isso era 6 horas da tarde. Chamei ele, 6 horas da manhã, acordamos para aí. Quando eu cheguei lá, já recapeado, sem máquina nenhuma e não tinha o trânsito. Né? Ou seja, a máquina pública funciona. E aí, jogando futebol, alguma coisa, me machuquei, eu vou para o hospital público, que é de excelência. Então, que aquilo me trouxe a seguinte conclusão. O Estado ele tem que arrecadar os impostos para cuidar daquilo que é a finalidade do Estado. Educação, mobilidade, segurança, né? Aquilo que é o pilar do Estado. E deixar a economia para a iniciativa privada, para que ele desenvolva as coisas. E isso é tão positivo que tem um ponto que a gente fala muito quando vai dar aula, etc., que foi o caso da Starbucks, né, em Londres. Né? A Starbucks fez um planejamento. Primeiro que ela tem toda uma pegada social, ambiental. Então, os móveis dela é de madeira de reflorestamento, os cafés são tratados de tal forma para gerar emprego, é toda uma questão social e ambiental. Só que eles fizeram um planejamento tributário tão agressivo, tão forte, que eles pagavam em torno de 1% de imposto no negócio da Starbucks na Inglaterra. Porque, primeiro, eles levaram aquilo para um país do Reino Unido, eu acho que é a Irlanda, eu não me recordo agora bem, e fez todo uma questão de planejamento tributário que se tornou dessa forma. E aí o presidente da Starbucks foi chamado lá na Câmara, lá no Senado deles, na Câmara dos Lords, e foi perguntado por uma senadora lá, dizendo: o que você acha isso justo? Você acha isso ético? Ele falou: eu fiz tudo dentro da lei. Ela: não perguntei se você fez dentro da lei. Eu perguntei se isso é ético. Ele: não, fiz dentro da lei. Eu perguntei se isso é ético. O que acontece? A população viu aquilo. A população parou de ir ao Starbucks. E o Starbucks quase quebrou lá. Por quê? Porque a população ela reconhece quando o Estado arrecada tributo e dá em retorno. Aí eu pergunto para vocês, nós reconhecemos algum retorno do poder público aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil? Nenhum. Muito pouco. Então, o que eu tenho é que os nossos governantes devem cortar custos, reduzir a máquina pública,
e permitir que a iniciativa privada desenvolva a economia, gerando qualidade de vida para todos nós. Obrigado, Donato. Ótimo. É. Muito bom. Obrigado, Donato. Poxa, pela sua palestra aí, excelente. Excelente. Obrigado, eu que agradeço. Acho que não tem mais ninguém, Marco. Mais ninguém não, né? Não, então, Donato, eu passo a você as suas mãos o certificado, que a hora já está um pouquinho adiantada, né, da sua participação ao clube, da sua palestra, desse bate-papo tão enriquecedor. Meu muito obrigado em nome de todos os companheiros e se Deus quiser, você voltará outras vezes para nos esclarecer mais assuntos aí com relação a essa pasta aí que você domina tão bem. Meu muito obrigado. À disposição. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigado, ótimo. gente. Fica com Deus e uma boa noite a você, tá bom? Boa noite. Eu passo a palavra agora ao meu companheiro Luciano Nurardelli. Obrigado, presidente. Só antes de devolver a palavra ao presidente, agradecer aí a presença de todos, companheiros, companheiras, visitantes, Andréa Góes, Evelyn Góes, a Cláudia Kelab, prestigiando a nossa reunião, uma reunião bastante interessante, Donato, e gostei de saber que você é o marido da nossa companheira Norma Ferreira, então muito bacana, e foi muito interessante. Agradecer a todos, a presença de todos, e um bom retorno aos seus lares, um bom retorno às suas camas, aí quem não jantou ainda vai jantar. Então, devolvo a palavra ao nosso presidente Marcos para encerramento da reunião. Obrigado, companheiros. E eu quero reiterar, para a próxima semana a gente tem uma palestra do nosso companheiro Márcio, né, a respeito do tema que ele domina tão bem, não é? Que ele vai nos brindar com a arte da navegação, né? O prático, a arte da navegação. Então, vai ser também uma palestra muito enriquecedora e conto com vocês aí para divulgar e a gente tem, como a gente sempre tem feito desde o período do Hobbit, a gente tem bastante visitante na nossa sala aí das reuniões da quinta-feira, tá bom? E vou pedir aos companheiros, depois que a gente encerrar, que continuem mais um pouquinho, para a gente deliberar sobre um assunto nosso aqui do Rotary, para não vamos nos estender muito, é coisa rápida, só para saber a votação de todos, a opinião, a nossa posição que a gente tem que dar para o governador por distrito, tá bom? Então, aos que são visitantes, uma boa noite, obrigado pela palestra, Nonato, e bom descanso aos visitantes aí. E conto com os companheiros por mais uns 10, 15 minutinhos só, vai ser rápido, tá bom? Uma boa noite aos visitantes. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Parabéns aí, Donato. Obrigado a Evelyn, a Andréa, muito bom. Cláudio Kelab, todos vocês aí. Obrigado, gente.